Olá, meu nome é Paula Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e nesse vídeo eu vou apresentar algumas orientações para a escrita de projetos de iniciação científica. Em particular, eu vou falar sobre projetos voltados para a submissão ao programa PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, ou PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, ambos financiados pelo CNPq em parceria com a instituição sede. Algumas das dicas que eu vou dar nesse vídeo, elas na verdade se aplicam para qualquer escrita de projeto de pesquisa que visa buscar algum tipo de financiamento. Se você não é meu aluno e está assistindo esse vídeo, eu sugiro sempre que você não deixe de alinhar as coisas que você ouvir nesse vídeo com as expectativas do seu orientador. É sempre bastante importante que aluno e orientador estejam alinhados e que o aluno entenda quais são as expectativas do seu orientador. Bom, para a escrita de um projeto de pesquisa, eu sempre sugiro como passo inicial a leitura do edital para o qual você vai estar submetendo o seu projeto em busca de financiamento. Então, em geral, para os financiamentos de projetos de pesquisa, eles são abertos em torno de chamadas com prazos específicos, certo? A leitura do edital, ela vai ser bastante importante tanto para te passar informações sobre o que a chamada do projeto está oferecendo, no caso do PIBIC, são bolsas de duração de 1 ano, certo? Mas também elas são bastante importantes para informar como que você deve submeter esse projeto e quais são os compromissos que você vai assumir a longo prazo, né? Então, ao ler o edital, você vai ter informações, por exemplo, sobre quais são os objetivos do programa. Então, no caso do programa de iniciação científica, é bastante importante que o aluno entenda quais são os objetivos do programa PIBIC. Então, dentre eles, despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de graduação, né? Então, além de uma série de outros objetivos, tais como estimular a maior articulação entre graduação e pós-graduação, né? Proporcionar ao bolsista orientado por pesquisador qualificado a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e assim por diante. Então, é bastante importante que o aluno se intere desses objetivos. Além disso, nós vamos ter informações relevantes sobre a submissão. Então, o prazo de submissão, o que deve ser feito para que essa submissão seja realizada com sucesso. E, em particular, a gente possivelmente vai encontrar orientações sobre como o arquivo do projeto deve ser formatado. No caso do PIBIC, ele diz apenas que tem que ter no máximo 8 páginas, que a formatação do arquivo do projeto é livre e que ele deve conter os seguintes itens: um resumo do projeto, uma introdução, os objetivos, métodos, cronograma de atividades e referências bibliográficas. Ah, mas as sessões precisam ser chamadas exatamente com esse nome? Do jeito que está escrito nesse edital, eu entendo como, olha, se você mudar ligeiramente o nome das sessões, contanto que elas tenham o mesmo conteúdo, o parecerista que vai avaliar seu projeto não teria meios de rejeitá-lo porque você não chamou exatamente dessa maneira. Por outro lado, se o edital falasse bem rigidamente que o seu projeto deve conter exatamente tais sessões na seguinte ordem, etc, etc, aí você deve seguir de maneira mais rígida, correndo o risco de, se não obedecer essas orientações, você ter o seu projeto rejeitado sem mesmo ter sido analisado com maior profundidade. Lembrando que esse tipo de coisa acontece porque muitas vezes uma chamada de projetos vai ter centenas de projetos submetidos e todos eles vão ter que ser avaliados. Então, é uma competição muito grande e quem cria o edital se reserva o direito de estabelecer alguns guidelines que vão eventualmente ajudar lá na frente na avaliação dos próprios projetos, ok? É bastante importante, então, se preocupar com essa questão documental.
Uma outra coisa interessante que sempre vai ter na maioria dos editais para financiamento de pesquisa são informações sobre como você vai ser avaliado, como que o seu projeto vai ser avaliado. Isso é bastante importante também de ler com atenção, porque eventualmente podem ter informações aqui que vão orientar a escrita do seu projeto. Eu costumo dizer que uma analogia é que cada vez que você vai escrever um currículo para submissão a uma vaga de uma empresa, você otimiza ou particulariza aquele documento para aquela empresa que você está se aplicando para a vaga. Você não pega o mesmo currículo e entrega, distribui para todas as empresas. Idealmente, você vai tentar entender o que cada empresa precisa, quais são as necessidades daquela vaga, etc. E você prepara o seu currículo para ressaltar os aspectos que aquela empresa precisa mais ou menos. Um projeto de pesquisa é a mesma coisa. Em geral, as chamadas de pesquisa, elas visam atender necessidades de determinadas áreas ou elas são lançadas com um propósito específico. Então, é bastante importante que você direcione o texto do seu projeto para aquela chamada. O PIBIC, ele, justamente por ser uma chamada de iniciação científica, ele é bastante abrangente. Então, a gente não vai ter muito essa preocupação em relação ao direcionamento em termos do tema, ok? Finalmente, você vai ter informações sobre o que a chamada do edital te oferece. Então, no caso aqui, são bolsas de iniciação científica no valor mensal de R$400, e vão ter regras também, como, por exemplo, o que você precisa seguir, quais são os documentos que você vai ter que submeter, quais são compromissos, por exemplo, de horário, né? Então, no caso do PIBIC, eles exigem uma carga horária mínima de 12 horas semanais, cumprir rigorosamente todas as datas e prazos estabelecidos no calendário do programa e assim por diante. Então, em resumo, é bastante importante começar lendo o edital da chamada de pesquisa, ok? Bom, após a leitura do edital, vem então a necessidade da escrita do projeto. Se você é meu aluno, você vai receber um modelo de projeto de iniciação científica pré-formatado. Em particular, eu vou convidá-lo à escrita do projeto em LaTeX. Professora, eu poderia fazer no Google Docs, eu poderia fazer num editor de texto do estilo Word, em .doc? Poderia, mas como parte do processo de formação de iniciação científica, eu acabo direcionando todos os meus alunos para a escrita em LaTeX, porque LaTeX é uma ferramenta bastante utilizada na engenharia e na ciência para a escrita de documentos técnicos, tá? Se você quiser saber um pouco mais das origens do LaTeX, tem gente que chama de LaTeX, existe uma grande discussão ao redor do tema. Eu sugiro, por exemplo, que você acesse uma página Wikipedia, tá? Lá você vai encontrar uma série de informações. Nesse vídeo eu vou te dar algumas informações básicas sobre como você começa a edição dos seus documentos em LaTeX, né? Na verdade, eu te dou um modelo e você vai aprendendo aos poucos. E além disso, também como que você prepara o conteúdo em si do projeto, ok? Vamos falar um pouco então de LaTeX ou de LaTeX. Eu costumo usar esse ambiente, que é um ambiente de edição na web, que é o Overleaf, certo? Então, quando eu te enviar o modelo, você vai ter que já ter criado uma conta no Overleaf, tá? Então, até um tempo atrás, toda vez que a gente escrevia um projeto em LaTeX, a gente tinha que ter o LaTeX instalado na nossa máquina, o editor de LaTeX ou LaTeX. Mas hoje em dia isso não é mais necessário. Hoje em dia a gente já tem acesso a algumas ferramentas que funcionam razoavelmente bem na nuvem, né? Então, a vantagem de se usar o Overleaf é que você edita seu documento, você compartilha com quem você quiser e o seu documento fica salvo na nuvem. Então, tem todas as vantagens e possíveis desvantagens também
de qualquer aplicação na nuvem. O Overleaf funciona relativamente bem, ok? Vou falar rapidamente sobre a estrutura básica de documentos em LaTeX. Tudo começa, em geral, com você definindo o tipo de documento que você vai estar escrevendo, ok? Então, no caso aqui, existem algumas configurações básicas dizendo que o seu documento vai ser em papel A4, que vai ter fonte 12, vai ter uma página de título e que os parágrafos vão ter espaçamento de 1,5. E aqui, no caso, quando você especifica o tipo de documento, no caso aqui o tipo de documento é do tipo artigo, mas existem outras opções. Então, se você quiser saber mais a respeito, é só realmente dar um Google relacionado a isso que você vai encontrar todas as opções possíveis. Então, o que é importante você guardar é que nessa primeira parte do documento você está especificando configurações gerais do aspecto do seu documento. Em seguida, a gente tem um preâmbulo, que é onde você define alguns pacotes que possivelmente você vai usar no seu documento. A analogia aqui é como numa linguagem de programação, onde você está importando várias bibliotecas que podem ser úteis. Então, por exemplo, essa biblioteca aqui, ela é bastante útil para as fórmulas e símbolos matemáticos. Essa outra biblioteca, ela permite várias edições em figuras. Essa biblioteca Verbatim, ela permite que você insira texto no seu documento e fique com aquela cara de formatação de código software e daí por diante. Existe uma série de bibliotecas que são bastante interessantes e que permitem formatações diversas no LaTeX. Nesse documento em particular, eu tenho uma página de título. Então, tudo que tem antes do /begin document é o que a gente chama de preâmbulo. São apenas configurações de como que o documento vai aparentar, tá? O documento começa de fato a partir do /begin document. E todo arquivo LaTeX termina com um /end document. Assim como uma linguagem de programação às vezes tem essa tag de begin e end, certo? Aqui a gente percebe já logo na capa que nós temos uma série de tags que definem formatações específicas no LaTeX. Então, por exemplo, eu falo que tudo que tiver depois desse /begin center vai estar centralizado, né? E aí tem uma série de outras tags que podem ser usadas. Então, por exemplo, o título da minha página, do meu projeto é Tecnologia de Captura de Movimento Facial aplicado ao estudo de padrões articulatórios da FAO. É um texto que está em negrito, em itálico, em letra grande. Então, a gente vai ver que ele está centralizado. /textbf significa que ele está em bold, ele está em negrito, ele está em itálico, ele está com letra grande. Então, a gente vê que passo a passo a gente vai definindo essas coisas. Poxa, mas isso parece ser tão complicado, né? Se eu tivesse no Word, bastaria clicar num botão e isso já estaria em negrito. Sim, é verdade, mas o LaTeX ele oferece várias outras funcionalidades. Uma questão é que qualquer documento LaTeX ele é formatado por pessoas que entendem de tipografia e entendem de formatação editorial. E a ideia que está por trás é que você, que é uma pessoa técnica, um cientista, você não precise ficar perdendo tempo com coisas como onde eu coloco minha figura, por que essa minha figura está toda hora saindo do lugar que eu quero que ela fique, eu esqueci de numerar essa seção de um jeito diferente, né? E você se preocupe com aquilo que você vai escrever e não se preocupe tanto com o aspecto do documento, tá? Então, esse documento, ele começa com uma seção de introdução, e aqui eu vejo que a maneira simples de definir uma seção é simplesmente /section introdução. Eu não coloquei número, eu não falei se ia ser negrito, eu não falei nada. Então, por padrão, ele já assumiu uma formatação, que é uma formatação que alguém gastou um bom tempo pensando em como que ela ficaria bonita. Vamos supor que eu quisesse criar aqui uma outra subseção, né? Então, basta vir aqui
e eu vou criar uma subseção. Bom, como funciona o overleaf? Eu acabei de adicionar algo no documento, ele ainda não aparece. Eu coloco aqui para recompilar. Então, é interessante que todo script LaTeX, ele é compilado para que seja gerado de fato o seu documento PDF. Então, algumas vezes a compilação pode ser um pouco lenta, sim, tá? Depende um pouco de quão pesado é o seu documento, mas depende também da sua conexão à internet, no caso do overleaf, porque eu tô numa conexão na nuvem, certo? Mas em algum momento ele termina de compilar. E note, apareceu a minha subseção. Eu não precisei especificar nada de qual é a formatação, né? Ele mesmo já entendeu que tem aqui uma subseção 1.1, né? Mas pode ser que eu queira fazer uma outra subseção de uma outra hierarquia menor que essa. Então, eu tenho subsection, tá? Outra subseção, né? Então, eu compilo e ele vai aparecer mais uma subseção. Ele numera automaticamente, ok? Vou apagar aqui, né? Bom, como que funciona figuras no LaTeX? Então, para inserir uma figura no LaTeX, eu tenho aquilo que a gente chama de um ambiente, um environment de figura. Então, eu vou dizer algo como, olha, comece aqui no meio, eu vou colocar uma figura, eu quero que ela esteja centralizada, inclua o arquivo mocap1.eps nessa figura, e ele já adiciona para mim, por exemplo, a legenda. Então, aqui mesmo eu já posso colocar a legenda, e eu posso adicionar também um label para a figura. Note que aqui eu tenho um label, e aqui na subseção, no início da sessão, na verdade, eu também tinha um label, né? Eu acabei apagando aqui a sessão de introdução, mas tudo bem, porque isso me dá a oportunidade, né? Então, eu posso colocar aqui /label sec intro. Isso aqui é um apelido para essa sessão. Por que que isso é interessante? Porque lá na frente, no meu texto, pode ser que chegue algum momento, eu vou colocar aqui abaixo da figura, que eu queira dizer algo assim. Na sessão, e eu não sei que número que é a sessão, eu já não lembro mais, mas eu sei que é a sessão de introdução. Então, eu faço na sessão. E aí você pode referenciar a sessão intro, certo? Usando o apelido que você acabou de dar. Na sessão tal, eu fiz uma introdução. E aí, se você recompilar, note que ficou um pouco mais rápido agora, né? Ele já colocou o número para você, certo? Então, eu só coloquei uma referência e ele já completou para você. Ele faz toda essa inteligência, você não precisa ficar se preocupando com nada, ok? Bom, isso também acontece para figuras. Então, nas figuras a gente também tem labels. Então, eu posso simplesmente falar na figura E o Overleaf ele é bastante interessante porque ele já traz uma série de recursos de autocompletamento, né? Então, eu posso escolher que figura que eu quero, eu vou escolher a segunda figura. Você verá um equipamento de motion capture. E vou recompilar. Então, ele fala aqui, na figura 1 você verá um equipamento de motion capture, certo? Então, na verdade, acabei escolhendo essa figura mesmo, por isso que é a figura 1. Bom, muito bem. Você pode fazer coisas como pintar um texto de vermelho, é o que eu estou fazendo aqui, text color red, né? E, enfim, o LaTeX, ele possibilita que você faça tudo o que você faria num editor de texto normal, mas de um jeito diferente, né?
Então, um jeito que a gente, no contexto da engenharia e das ciências, a gente acaba usando bastante para escrita de artigos, escrita de teses, escrita de livros, porque ele já traz todo um arcabouço de ferramentas otimizadas tanto pelo aspecto da tipografia quanto pelo aspecto da formatação editorial, né? Então, com o LaTeX a gente gera índices automáticos, não é o caso aqui, mas também é possível, né? E tem em particular uma coisa muito, muito interessante para quem é da área da ciência, que é a questão das citações, tá? Então é bastante comum quando a gente está escrevendo um projeto ou um artigo que a gente cite o trabalho de outras pessoas, tá? Então, no LaTeX, isso é feito de uma maneira relativamente fácil. Por quê? Porque citar, ter uma lista de referências bibliográficas, às vezes é uma coisa trabalhosa, né? Então, para cada trabalho que eu citar, eu tenho que ter uma maneira de referenciar esse trabalho no corpo do texto e eu vou ter que entrar essa entrada de referência. Então, vou ter que falar quem que são os autores, quem que é o título do artigo, que ano que ele foi publicado, que página, qual conferência, etc. Ok? E o LaTeX, ele permite que você faça isso de uma maneira um pouco mais descomplicada, né? Então, note, por exemplo, que aqui eu tenho esse tipo de citação, né? Então, eu vou lá de novo naquele ponto do texto que a gente estava, abaixo da figura, para eu me localizar facilmente, e vou colocar assim. Então, conforme o trabalho de Demartino, por exemplo, é possível realizar isso com facilidade. E aí eu quero adicionar na minha frase a citação. Então eu venho aqui e coloco barra site Demartino. Poxa, mas como que ele sabe o que ele tem que fazer com isso, né? Então primeiro eu quero destacar o que ele vai fazer com o texto. Então, eu vou pôr para recompilar. Então, ele colocou aqui, conforme o trabalho de Demartini, é possível realizar isso com facilidade. Ele adicionou essa parte da citação, ok? E ele já lá no final do texto, assim que eu adicionei a citação, já está lá também quem é Demartino 2005, qual é o trabalho de 2005, né? Onde que fica toda essa informação? Fica num arquivo acessório, que é o arquivo .bib, e 3e.bib no meu caso. Você pode dar qualquer nome, .bib, né? No final lá do seu texto em LaTeX, onde você coloca as referências, você vai falar, olha, a minha bibliografia está no arquivo i3e, então não preciso colocar i3e.bib, o .bib fica implícito. Então, se eu colocasse minha bibliografia está no arquivo Paula, teria que ser paula.bib ali, certo? Como é i3e, eu deixo i3e.bib. O que tem nesse arquivo .bib? Ele tem todas aquelas informações das referências que eu vou usar. Então, por exemplo, certamente eu tenho aqui em algum lugar Demartino 05 PhD. E é aqui que já estão todas as informações. Quem é o autor, em que mês que foi publicado, onde foi publicado e qual é o ano, ok? Poxa, mas então significa que eu vou ter que ficar editando tudo isso? Mais ou menos. Tem casos que sim, tem casos que não, tá? Hoje em dia, já existe uma série de ferramentas que ajudam a gente nisso, tá? Então, vou dar aqui só como exemplo o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é esse motor de busca onde os cientistas buscam os seus artigos ou os seus materiais de referência, certo? Então, vamos supor que eu esteja pesquisando sobre Covid-19. Certo? Bom, então eu achei aqui um artigo que eu julgo interessante e eu quero citar esse artigo, ok? Eu simplesmente posso vir aqui
E o Google vai te falar, olha, se você quer citar esse artigo, ou você dá um Ctrl+C, Ctrl+V nessas diferentes formatos de citação, notando que às vezes o pessoal da medicina usa a citação de sobrenome e nome, tem outros lugares que usam sobrenome e o primeiro nome abreviado, enfim, cada área tem o seu jeito de citar as coisas, né? Mas em particular você vai estar interessado nisso aqui, ó, BibTeX, que é o formato necessário para você citar trabalhos no LaTeX. Então você entra aqui no BibTeX, ele já vai te dar aquela informação que você precisa, né? Então eu posso vir aqui, dar um Ctrl+C nesse artigo que me interessa, tá? Eu vou lá no meu projeto, aqui nesse 3e.bib eu posso adicionar essa referência, simplesmente copio e eu vejo que ela tem um apelido aqui. Então note, preste atenção que nas referências ela não aparece, certo? Ela não foi citada pelo meu trabalho, então ela não está aparecendo. Mas se eu vier aqui no meu texto agora, eu vou colocar aqui nas considerações finais. Então, uma consideração final importante é que o LaTeX ou LaTeX ajuda na construção de referências bibliográficas. Veja isso. Então, tio/site e a referência que eu acabei de colar no i3e.bib é essa by 2020.presumed. Eu vou recompilar. E aí, repare que ele incluiu a citação e ele também já incluiu aqui na lista de referências com grande facilidade. E você não precisou ficar se preocupando que isso aqui tinha que ser em letra maiúscula, que isso aqui tem que ser em letra normal, que isso aqui tem que ser em itálico, onde que entra o ano, onde que entra cada informação, ok? Então essa é uma grande ajuda que o ambiente de edição em LaTeX proporciona pra gente, certo? E é possível fazer tudo que se queira em documentos LaTeX. Basta um pouco de experiência e pesquisa na internet, você consegue fazer tudo. Tem algumas outras funcionalidades que são bastante interessantes, apenas para exemplificar. Então, para fazer uma lista de itens, basta fazer /begin itemize, ele já mostra aqui /item, esse é o primeiro item, /item, esse é o segundo item, né? Então, lá no final vai aparecer, esse é o primeiro item, esse é o segundo item, então mais uma vez ele formatou tudo. Se eu mudar isso aqui para enumerate, ele vai transformar essa lista numa lista enumerada. Pois bem, então com isso eu concluo a minha visão básica geral sobre como escrever documentos em LaTeX. Então, se você é meu aluno, eu vou te passar um link de um projeto LaTeX no Overleaf e sua missão vai ser completar esse esqueleto de projeto com as informações do seu projeto PIBIC. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre como conduzir a escrita desse projeto de pesquisa. Um bom projeto de pesquisa, ele começa com uma definição clara do objetivo do projeto. Então, toda pesquisa, ela nasce da intenção de responder uma pesquisa, uma pergunta dos seus pesquisadores, ou nasce de uma hipótese que foi levantada e que, portanto, precisa ser checada, ou pode nascer também, no caso de projetos de iniciação científica, isso pode ser bastante comum, nasce de um objetivo intermediário de uma pesquisa mais ampla. Então, eventualmente,
você tem um grupo de pesquisa que está conduzindo uma pesquisa que visa responder uma grande pergunta da ciência, e o aluno de iniciação científica, ele vai atuar nesse grupo de pesquisa como alguém que tenta alcançar um objetivo intermediário, um objetivo menor no contexto mais amplo dessa pesquisa. E, eventualmente, isso vai incluir a implementação de alguma ferramenta, avaliação de algum processo. Então, às vezes, o projeto de iniciação científica, ele por si só não está visando uma grande pergunta de pesquisa, mas ele contribui para esse contexto maior, certo? Então, em resumo, a proposta é que vocês iniciem a escrita do projeto pela escrita do objetivo, ok? Isso vai mostrar, ou pelo menos vai obrigar que você compreenda exatamente o que é esperado de você ao longo dessa iniciação científica. Em geral, a escrita do objetivo, ela tem que ser a mais simples possível. Essa seção de objetivo é para ser uma seção curta, não é para ser uma seção de mais de meia página. Se você está escrevendo muito no seu objetivo, talvez seja melhor você dar um passo atrás e reavaliar. Talvez você esteja escrevendo demais, ou talvez você não esteja com o seu objetivo claro na cabeça. A escrita do objetivo, então, ela parte do entendimento dessa pergunta ou dessa hipótese que você quer avaliar, e ele idealmente deve ser relevante, ou seja, tem que ser um objetivo que justifique o projeto. Ele tem que ser finito, no sentido de que, se você está submetendo um projeto de pesquisa de duração de 1 ano, esse projeto ele tem que conseguir alcançar esse resultado. Ele tem que ser um objetivo que seja factível no contexto do período do projeto. E, obviamente, ele tem que contribuir para o contexto maior, né? Ou seja, ele deve levar a resposta a uma pergunta ou deve caminhar nessa direção. Uma característica dos objetivos é que eles devem usar verbos como: eu vou comparar 2 estudos, eu vou calcular uma determinada função, ou vou calcular um determinado parâmetro, eu vou avaliar um determinado processo. Ou seja, a gente deve usar verbos de ação, que indicam de fato o que você vai fazer no contexto do seu projeto, ok? Tem um exemplo aqui do próprio projeto de pesquisa que está aberto, que é assim: o presente projeto tem como objetivo identificar e caracterizar os padrões articulatórios da fala, e nesse objetivo eu já estou adiantando um pouco o como, né? A partir da captura de amostras de fala dos sujeitos falantes nativos do português do Brasil. Então, veja que o meu objetivo, ele é curto e rápido. Ele é finito? Supõe-se que sim, porque quando você identificar e caracterizar os padrões articulatórios da fala, você vai ter alcançado o seu objetivo, ok? Então, um objetivo bem escrito, ele tem essas características. Ele tem a característica de ser inerentemente relevante, ele tem a característica de indicar uma ação que tem um tempo finito de acontecimento e ele é factível no tempo do projeto de pesquisa, ok? E ele, obviamente, está inserido num contexto onde ele vai contribuir para a resposta de uma pergunta de pesquisa, né? Só isso seria o suficiente na seção de objetivo? Em tese, sim, seria suficiente, mas tipicamente a gente faz um exercício adicional, que é parar para pensar um pouco mais no projeto como um todo e identificar objetivos intermediários que são necessários de serem alcançados para se atingir o objetivo geral. Então, aqui nesse momento, você vai escrever quando você já tiver talvez uma visão um pouco melhor de como você planeja alcançar o objetivo geral. E você identificou alguns pontos desafiadores que precisam ser ultrapassados para
alcançar o objetivo geral. Então, você enuncia esses pontos desafiadores como objetivos intermediários, né? Então, em resumo, os objetivos intermediários ou objetivos específicos, tá? Eles são caracterizados por serem relevantes, ou seja, eles contribuem com o objetivo final. Eles também devem ser finitos, certo? Assim como o objetivo geral, eles também devem ser finitos. E eles não podem ser triviais, né? Então, para serem justificados como um objetivo intermediário, eles devem colocar algum desafio. Então, eu não vou colocar como desafio intermediário algo como, para alcançar meu objetivo, eu vou ter que instalar o Python na minha máquina. Será que isso é um objetivo intermediário? Certamente isso é um passo necessário do projeto, mas eu deveria colocá-lo como um objetivo específico? Não, porque isso é uma coisa muito trivial, não é muito relevante, quase todo projeto vai ter esse passo. É finito? Sim, mas ele é muito trivial, né? Então, em geral, nós colocamos como objetivos intermediários passos, como o próprio nome diz, intermediários, que são desafiadores de serem alcançados e que são necessários para o cumprimento do objetivo final. Note que é importante destacar esses objetivos intermediários, porque pode ser que lá na frente, quando você estiver submetendo o seu relatório parcial ou final do projeto, o que tem acontecido é que você enroscou em algum momento no projeto, algo que você achava que ia ser mais fácil de fazer, foi mais difícil. E se isso tiver mapeado com um objetivo intermediário, fica mais fácil de justificar lá na frente. Então, você falar assim, olha, eu tenho esse grande objetivo geral, para alcançar o objetivo geral, eu tenho que alcançar esse objetivo específico, mas lá na frente aconteceu algum problema e você vai falar, olha, quando eu fui tentar implementar ou superar esse objetivo específico, que era necessário, eu acabei tendo muita dificuldade, o que eu achei que ia demorar uma semana durou 2 meses, e é por isso que eu estou atrasada no projeto. Então, é interessante identificar esses pontos desafiadores. Como você é um aluno de iniciação científica, muito provavelmente você não vai ter muita facilidade em identificar esses objetivos intermediários. Então, aqui é um momento onde o seu orientador pode te ajudar, ok? Bom, tendo escrito os objetivos, você pode passar, por exemplo, para a escrita da introdução. Isso não é uma regra, certo? Tem pessoas que escrevem o objetivo, depois vão para a metodologia, para o cronograma e só por último escrevem a introdução. Quando você já está com a coisa muito amadurecida na cabeça, você já escreveu vários projetos para esse mesmo tema, às vezes as pessoas começam logo pela introdução porque o objetivo já está muito claro na cabeça dela. Mas uma boa estratégia é realmente ir do objetivo para a metodologia, porque assim você já define tudo e deixa por último a introdução. Eu, em particular, gosto de escrever a introdução logo no início, porque parte da introdução envolve a motivação do trabalho. E eu gosto desse processo de convencer as pessoas de como que o trabalho é relevante, porque eu acabo me motivando também, acabo ficando bastante animada nesse processo. Então, não importa a ordem, mas eu vou falar para vocês um pouco da introdução. A introdução, ela tem um propósito muito específico. Você tem que pensar em quem vai estar lendo o seu projeto. No caso específico do PIBIC, isso é bastante desafiador, porque pode ser que quem esteja lendo o seu projeto é alguém da própria área, mas pode ser que seja alguém de uma outra área qualquer. Eu mesma já tive que avaliar projetos PIBIC de áreas que eu não conhecia tão bem. Nós fazemos isso de uma maneira processual bastante organizada, né? Mas às vezes acontece da gente ajudar todo o processo de avaliação
E às vezes tem um projeto nas nossas mãos que está longe da nossa zona de conforto de conhecimento. Então isso significa que você, quando estiver escrevendo a sua introdução, você tem que pensar nesse leitor, que é um leitor que pode ou não ser especialista na sua área. Aliás, eu sempre sugiro que você sempre escreva dessa maneira. Hoje em dia a gente acaba tendo um fluxo muito grande de informações entre as áreas, então é sempre possível que alguém de outra área esteja interessado em algum resultado da sua pesquisa, e se você tiver essa habilidade de escrever de uma maneira que pessoas de outras áreas também consigam acessar o conhecimento que você está colocando ali, em tese você aumenta a abrangência do seu projeto, né? Então, eu costumo dizer, ou costumo sugerir, que a introdução ela pode partir da visão da grande floresta e ir particularizando para as árvores, né? Ela pode fazer essa abordagem top-down. Ela fala primeiro do grande panorama geral da pesquisa e depois vai descendo para o detalhamento. Então, o primeiro parágrafo da introdução, eu costumo dizer que é esse parágrafo onde qualquer pessoa de qualquer área deveria ser capaz de ler no seu projeto. Então, se você der o seu projeto para sua mãe e ela lê esse primeiro parágrafo, ou para algum colega que não é da área, enfim, para qualquer pessoa, ela deveria ser capaz de ler e entender do que você está falando, né? Então, é aquele parágrafo onde você aproxima a sua pesquisa daquele público que não é especializado, né? Então, como exemplo aqui no projeto que eu estou usando, eu falo de coisas que estão próximas da vida das pessoas, né? Então, eu apresento uma tecnologia, que é a tecnologia de captura de movimento, que talvez nem todos tenham ouvido falar, mas eu digo que ela já é usada na indústria de jogos, filmes de cinema, né? Então, eu aproximo essa pesquisa das pessoas comuns, não especialistas da área. E dou exemplos de como que isso é usado na vida dela, certo? Eu explico como essa tecnologia ela é usada nesse contexto. Então, em geral, na introdução, esse primeiro parágrafo, ele situa a pessoa. Olha, a minha pesquisa, ela está nesse cenário, ela está introduzida nesse contexto geral que você reconhece, né? Então, os primeiros parágrafos, 1 ou 2 parágrafos no máximo, devem ser dedicados a essa apresentação. A partir do segundo, terceiro parágrafo, você já vai começar a especializar a apresentação do seu projeto. Então, você vai descer o nível, certo? Você vai começar a entrar na floresta. Então, você vai posicionar o seu trabalho num contexto mais específico. E, em particular, você deve fazer isso apontando problemas em aberto da área. Então, você, no caso específico aqui do motion capture, usado para cinema, você já pode falar, olha, então, um dos grandes problemas nessa captura de tecnologia, nessa tecnologia de captura de movimento, é, por exemplo, capturar as nuances da movimentação da face. Então, você já apresenta um pouco do problema. Isso vai te ajudando a motivar o seu trabalho. Então, após essa motivação, que eventualmente vai durar também 1 ou 2 parágrafos, você já deveria estar preparado para apontar qual que é a sua hipótese ou qual é a sua pergunta de pesquisa. Então, você já deveria falar assim, olha, então existem coisas que ainda não foram estudadas usando, de repente, esse equipamento, e o meu projeto se insere nesse contexto. Eu vou tentar avaliar coisas que ainda não foram estudadas utilizando esse equipamento. Então, você sai da grande floresta e vai particularizando para o problema que você
quer trabalhar. Então, ao final da introdução, você já adiantou qual é o objetivo do projeto. Então, mas eu repito a informação? Sim, você repete a informação. Só que a cada vez você vai repetir a informação de um jeito um pouco diferente, né? Então, lá no resumo, quando você estiver fazendo o resumo do projeto, que é a primeira coisa que o seu leitor vai ler, você vai dizer qual que é o seu objetivo. Na introdução, você vai falar de novo qual que é o seu objetivo. E na seção de objetivo, você vai falar de novo também. A diferença em cada uma delas é a maneira ou o nível de detalhamento que você dá para a sua informação. Então, no caso da introdução, você vai apresentar o seu objetivo, mas o leitor vai ser conduzido passo a passo. Ele vai ter que entender qual é a motivação do seu projeto. Em tese, numa introdução bem escrita, você tem que deixar claro por que isso é relevante para a vida das pessoas. Lembre que quando você escreve um projeto de pesquisa, você está pedindo dinheiro, né? Então, você tem que ser hábil o suficiente para dizer algo como: invista em mim, porque isso que eu vou fazer é algo relevante para a sociedade. E todo projeto de pesquisa, ele é relevante para a sociedade. Basta você justificar, motivar adequadamente, certo? Então, não existe pesquisa totalmente irrelevante, a não ser que ela não seja suficientemente embasada ou que ela se baseie em alicerces ruins. Mas se é uma pesquisa embasada em bons alicerces, toda a sua pesquisa ela tem alguma relevância, porque afinal de contas ela avança o conhecimento da humanidade, certo? Então, isso por si só pode ser entendido como algo que tem o seu valor. Se aquela pesquisa merece ou não a atenção do financiamento, principalmente o financiamento público, aí pode ter outras discussões. Mas sempre é possível motivar e mostrar a relevância de uma pesquisa. Pode ser difícil, exige prática, mas sempre é possível fazer isso, né? Então, a introdução ela tem esse grande propósito de, eu costumo dizer que o seu leitor, quando tiver terminado de ler a sua introdução, ele tem que estar super animado e se sentindo assim: nossa, que legal é isso que essa pessoa quer fazer, e ainda bem que existe alguém se dedicando a isso, né? Então, um bom escritor científico, ele consegue ter essa habilidade de fazer as pessoas se motivarem pelo seu assunto, tá? Bom, então eu já falei da introdução e dos objetivos, agora a gente pode falar da metodologia. Alguns chamam essa seção de materiais e métodos. Materiais e métodos é um nome de seção bastante bom para áreas da química, da biologia, por exemplo, porque você vai de fato falar quais são os materiais que você precisa para executar aquela pesquisa e quais são os métodos que você vai usar. Então, você às vezes vai falar, inclusive, vou precisar dos reagentes tais, vou precisar da máquina tal, eu vou precisar de tal coisa. Sem aquilo lá, você não vai conseguir trabalhar para o objetivo da sua pesquisa. Esses são os materiais. Os métodos, quais experimentos você vai fazer, qual método você vai seguir, né? No contexto da engenharia de computação, a parte dos métodos, às vezes ela fica mais, não é tão relevante, ou ela fica mais implícita, porque em geral os materiais de um cientista da computação vão ser computador, acesso à internet. Isso é tão comum que não é citado, ele fica implícito. Eventualmente você vai precisar de um software especial ou uma linguagem especial, aí quando for esse o caso você cita isso. Mas os materiais eles ficam implícitos na apresentação do projeto. Então a gente acaba falando mais de metodologia mesmo, onde metodologia
é a abordagem que você vai adotar para tentar alcançar o seu objetivo final, né? Então, nesse caso, o que eu realmente sugiro, principalmente para um projeto PIBIC, é que você separe a sua metodologia em etapas, os grandes passos que você vai usar para cumprir o seu objetivo final. E quanto mais simples estiverem definidos esses passos, é melhor para as pessoas que estiverem lendo entenderem. E não podem ser 20 passos, 15 passos, isso é muito, provavelmente você vai estar sendo detalhada demais, principalmente no contexto de projeto de iniciação científica. Então, na sua cabeça, idealmente, para um projeto de iniciação, você deve imaginar, sei lá, 4 ou 5 grandes passos que vão ter que ser cumpridos para que se alcance o objetivo final. Eu também gosto de, após identificar as grandes etapas, entender quais são os passos intermediários que eu vou ter que executar dentro de cada uma dessas etapas. Então, isso aqui que está aparecendo na tela é algo que é bastante padrão nos projetos de iniciação científica. A gente supõe, por exemplo, que um aluno de iniciação científica, ele não tem experiência na área, porque afinal de contas ele é um aluno de graduação que nunca teve contato com pesquisa. Então a gente sempre começa um projeto de iniciação científica com uma fase de estudos. Isso é algo bastante razoável. Então, na escrita do seu projeto, você pode colocar que você vai ter uma fase de estudos e você pode perguntar para o orientador ou mesmo você sugerir a bibliografia, você pode citar a bibliografia que você vai fazer a leitura, livros importantes, ou quais ferramentas computacionais você vai estar estudando, né? Então, a gente sempre começa um projeto de iniciação científica com uma fase de estudos. Em seguida, é bastante comum nos projetos de iniciação científica que haja um momento de preparação. É um momento onde você ainda não vai estar fazendo as coisas importantes da sua pesquisa, mas você vai estar preparando tudo para que isso aconteça. Então, você vai estar coletando dados, organizando os dados. Eu costumo dizer que é a carne de pescoço de todo projeto, a parte braçal, que ninguém pode escapar disso num projeto. Então, os projetos nem são só a parte boa de ficar programando, ficar projetando, eles também tipicamente envolvem uma parte mais braçal, uma parte de preparação de dados e coisas assim. Então, em geral, essa vai ser a segunda fase. No meu exemplo aqui, existe um projeto de um corpus, onde a gente teve que coletar dados. Então, essa parte de ou coleta de dados, ou preparação das ferramentas, instalação de coisas, né? É uma parte mais braçal que ela é preparatória para a fase seguinte, né? A fase seguinte, em geral, já é o desenvolvimento de algo que você vai usar para cumprir o objetivo final do seu projeto. Então, note que, em geral, essa vai ser a fase mais longa do seu projeto. Então, uma fase de estudos, quanto que é razoável que ela dure? Depende um pouco da área, mas uma fase de estudos, no contexto de um projeto que dura 1 ano, ela pode durar 1, 2 meses. O projeto a preparação, a fase preparatória, a mesma coisa. Ela talvez demore 2, 3 meses, dependendo da dificuldade da preparação. Já o desenvolvimento, ele é mais longo, ele vai ocupar a principal parte do seu projeto. Então, vai durar aí 6 meses, 7 meses, né? E, eventualmente, o seu projeto vai envolver alguma avaliação ou alguma análise de resultados. Isso é muito importante. Essa é uma fase mais final do projeto e é muito importante, porque você enunciou um objetivo que ele tem que ser mensurável, ele tem que ser
ele tem que ser factível e as pessoas têm que conseguir, de certa forma, medir se você alcançou ou não o seu objetivo. Então, você tem que dedicar um tempo do seu projeto a organizar os resultados dele, avaliar o que você fez e analisar esses resultados. Essa é a parte do projeto onde você vai devolver para quem está te financiando, vai prestar contas dos seus resultados, né? E, em geral, a gente sempre adiciona também nos projetos de iniciação a escrita do artigo para o Congresso PIBIC, né? E eventualmente alguma outra publicação. A gente coloca de uma maneira simples, falando assim, submissão dos resultados para algum congresso ou para alguma revista, certo? Então, a gente sempre inclui nas etapas de pesquisa uma etapa que é, olha, eu desenvolvi, eu avaliei, eu organizei meus resultados e agora eu gasto um tempo nesse meu projeto para organizar esses resultados num texto e divulgar para a comunidade. Então, o trabalho do cientista, essa parte final da divulgação dos resultados é muito relevante, né? Então, uma vez que você tenha feito esse detalhamento das etapas, que também não precisa ser 15 passos intermediários, 20 passos, seja simples. A minha recomendação é, seja o mais simples possível, porque principalmente no início do projeto, por mais que você queira ser extremamente detalhista, você ainda não tem a visão de todas as dificuldades, então quanto menos você colocar um excesso de passos, menos você vai se comprometer e vai dar chance para estar errando, né? Então, seja conservador, seja pragmático ou pragmática, e coloque as coisas básicas que com certeza qualquer projeto vai ter, né? Então, uma vez que você tenha conseguido identificar esses passos, você vai conseguir estabelecer o cronograma de atividades. Então, a ideia é que cada um dos passos que foram citados virem um passo do cronograma. Então, tenho fase de estudos aqui, ele aparece aqui de maneira, às vezes, mais detalhada, mas não tem necessidade, poderia ser só fase de estudos também. Em geral, eu uso algum recurso de identificação, então eu chamo isso aqui de atividade 1, isso aqui de atividade 2, e aqui no cronograma eu já incluo uma estimativa de quanto vai durar. Posso usar semanas, posso usar meses. Semanas às vezes são interessantes porque se você acha que algo vai durar 1 mês e meio, você falar em semanas fica melhor, né? Então, a ideia do cronograma é que você mapeie cada passo da metodologia para um elemento do cronograma. E você, no cronograma, vai estimar a duração daquela atividade e vai colocar isso num diagrama que a gente chama de diagrama de Gantt, tá? Então, vou escrever aqui do lado só para vocês saberem. Diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt, ele é um tipo de gráfico que tem como função mostrar realmente a evolução de um cronograma ao longo de um período de tempo. Então, no caso do PIBIC, os projetos sempre começam em agosto, a resposta em geral vai ser em julho. Como julho é um mês de férias, eu sempre incluo o mês de julho, porque para os alunos já aproveitarem esse período de férias. E você pode colocar o seu cronograma a partir de julho desse ano até julho do ano que vem. Então, o PIBIC, ele sempre se refere à cota 2017 e 2018, cota 2019 e 2020, né? Então, você vai colocar os 12 meses e identificados cada uma das atividades que você havia mencionado anteriormente. Então, quando a gente coloca aqui, olha, atividade é uma fase de estudos, ela tem 8 semanas, 2 meses, e aí você coloca aqui 2 meses, por exemplo, tá? Note uma coisa interessante,
Nem as atividades, elas não precisam ser do tipo que termina uma, começa a outra. Eu posso ter atividades onde eu nem terminei a atividade 3 aqui, mas eu já vou começar a atividade 4, porque pela natureza das atividades isso é necessário, né? E assim por diante, você organiza aí o seu projeto ao longo de um período de tempo. Então, nós já falamos da introdução, já falamos do objetivo, a metodologia, o cronograma, né? E é isso, um projeto PIBIC se resume basicamente a isso. Eu sempre gosto de colocar um parágrafo de considerações finais, ele é um parágrafo um pouco mais burocrático, que é só dizer, olha, então esse projeto, ele tem esse objetivo e vai ser completado em 12 meses, etc, etc. Algo muito simples só para finalizar o projeto. Seguido das referências, né? Então, onde que as referências surgiram? Onde que elas foram citadas? Elas vão ser citadas tanto na introdução. Então, depois que você apresentou a grande área, você começa a falar um pouco de problemas específicos da área. Então, nesse caso, você vai sentir a necessidade de citar o trabalho de fulano, de cicrano, né? Então, as referências, elas devem surgir aqui na introdução, né? É importante que você mostre para o seu parecerista de projeto que você fez um estudo prévio da área. Elas também podem aparecer na metodologia, então quando você vai citar, olha, eu vou seguir o método tal, que também já foi usado por fulano de tal, né? Então você usa aqui, faz uso de referências bibliográficas. Elas também podem aparecer na fase de estudos, porque você vai citar quais referências iniciais você vai estar estudando. Se você é um aluno que está iniciando o seu projeto comigo, muito provavelmente eu já te dei vários textos para você ler. Então, você pode incluir esses textos aqui, porque na verdade você já está passando por uma fase de estudos, ok? Então, em resumo, é isso. A ideia é que vocês iniciem a escrita do projeto e eu vá revisando e ajudando vocês a completarem a escrita desse projeto. Mas é bastante importante que vocês façam o trabalho de escrever, porque no meu entendimento, isso faz parte de um dos objetivos da iniciação científica, que é essa escrita voltada para projetos de pesquisa e essa escrita voltada para divulgação científica, além de ser bastante importante para que você fique ciente e comprometido ou comprometida com os resultados da sua iniciação.